Olá, pessoal. Começando mais uma aula de Química e vamos falar um pouquinho sobre geometria e polaridade de moléculas. Pois bem, quando a gente fala sobre moléculas químicas, principalmente as ligações covalentes, né, que foi a última matéria que a gente passou, a gente tem as formas de representar essas moléculas aí que a gente falou, definindo aí elas como fórmulas eletrônicas, também chamadas de fórmula de Lewis. As fórmulas estruturais, que a gente converte essas ligações, são os compartilhamentos de elétron, por um traço, que é chamado de ligação. Então, nós temos três tipos de ligação, né? A ligação simples, que é formada por apenas um tipo de ligação, que é a ligação sigma. A ligação dupla, que é a combinação entre uma ligação sigma e uma ligação π. E a nossa ligação tripla, que é a combinação entre uma ligação sigma e duas ligações do tipo π, certo? Essas combinações vão formar estruturas com sua disposição espacial, sua geometria espacial, um pouco diferentes umas das outras, dependendo dos átomos que são envolvidos e do tipo da ligação também. Então, nós vemos aqui ligações, nós chamamos diatômicas homonucleares, ou seja, com átomos idênticos, né? E, por consequente, essas estruturas aqui, que só tem dois átomos, formam geometrias do tipo linear, ok? Porque a distância entre dois pontos vai ser sempre uma reta, né? Então, a gente tem ali a disposição espacial em forma de uma linha mesmo, entre um ponto e outro. A gente vai começar a apresentar estruturas com geometrias diferentes a partir de três átomos, que aí sim vão depender aí do ângulo do átomo central em relação aos demais. No caso da água, a gente vai ter uma geometria angular. No caso do gás carbônico, uma geometria linear. E no caso da amônia, uma geometria pirâmide trigonal. E eu vou apresentar o porquê dessas geometrias tão diferentes, né? Sendo que quando a gente desenha no papel, a gente vê dessa maneira aqui, de forma plana. A gente vê a relação espacial desses átomos em uma superfície 2D. Mas quando a gente vê essas estruturas realmente de fato no plano 3D, vocês vão notar que esses ângulos aqui, eles não são ângulos de 90 graus. Eles têm ângulos diferentes a partir das estruturas e das posições dos elétrons ligados e não ligados. Como eu falei, as ligações se diferenciam entre ligação simples, dupla e tripla, sendo que a ligação sigma é a primeira covalência observada entre dois átomos, então sempre vai existir uma ligação sigma entre dois átomos antes de ter uma ligação π, certo? Ela seria uma ligação secundária que é estabelecida após a principal ligação, que é a ligação sigma, ok? Com relação à geometria molecular, nós temos o arranjo tridimensional, que é uma forma que a gente observa todas as estruturas dos orbitais desse átomo no espaço. E depois a gente correlaciona ele como uma geometria, lembrando sempre que a geometria ela está condicionada às ligações covalentes. Okay? A teoria da repulsão dos pares de elétrons, ligantes e não ligantes, procura explicar os arranjos dos átomos numa molécula. Então, a teoria de repulsão, ela parte do princípio que dois elétrons em uma ligação, eles têm cargas iguais, cargas negativas. E por essa relação, eles vão se repelir automaticamente. Cargas iguais tendem a se afastar, ou seja,
as ligações em átomo, né, eles vão tender a ficar o mais distante possível. A gente vai ver modelos ali que representam essa repulsão. Elétrons são cargas carregadas negativamente, portanto, se repelem mutuamente. Os elétrons ocupam posições tais que minimizem os efeitos de repulsão, ocupando regiões o mais afastado possível um dos outros. Eu sempre, quando é aula presencial, né, eu sempre pego um modelo utilizando bolas de aniversário, né, bexiga de aniversário. Então, quando você coloca duas bexigas, uma amarrada à outra, elas vão ficar em um ângulo de aproximadamente 180 graus. Elas não vão querer ficar juntas. Por mais que você force tentando aproximar uma da outra, tentando deixar num ângulo de 90, esse ângulo ele não vai ficar muito estável, né? As bolas vão tender a se afastar o máximo possível para diminuir essa repulsão espacial. É uma relação de espaço mesmo, que cada região ali precisa ficar o mais afastado possível. E quando a gente começa a aumentar a quantidade de bolas em um caixa de bolas, né? Você já fez alguma coisa para aniversário, você sabe que quanto mais bolas eu vou colocando aqui nesse conjunto, maior vai ser aqui a dificuldade de tentar deixar essas moléculas, essas bolas afastadas umas das outras. Então, a gente vai ter aqui agora a observação de ângulos semelhantes, né? Por mais que eu tenha três regiões aqui se repelindo, eu vou ter ângulos de 120 graus. E se aumenta ainda mais a quantidade de bolas, a gente vai observar uma estrutura que a gente chama de tetraédrica, que é a combinação de quatro regiões aqui, digamos quatro ligações, e vão ter um ângulo de aproximadamente 109 graus, 109,5. Seria a maior distância entre essas quatro bolas, né? Diferente do que a gente desenha no papel, que a gente sempre desenha um carbono, por exemplo, com quatro ligações dessa maneira. O que não é verdade, porque dá a entender que esses ângulos aqui são ângulos de 90 graus. E quando a gente coloca isso no modelo, nós percebemos que esse ângulo não é favorável, tem uma repulsão, tem um afastamento dessas regiões aqui muito grande. Então, no átomo, os elétrons ocupam determinados espaços chamados orbitais, que seriam exatamente essas regiões que a gente representa como se fossem as bolas, que causam a repulsão ali entre as ligações, que são formadas por um par de elétrons. Nós temos os tipos mais comuns, né, os orbitais sp, que se combinam aí para formar os orbitais moleculares. Mas a gente não vai adentrar muito nesse conteúdo, vamos apenas dar um apanhado geral sobre as geometrias, arranjos e também falar um pouquinho sobre polaridade. Então, observando essas moléculas aqui, nós temos alguns exemplos e o porquê que essas moléculas adquirem essa geometria. Então, na ligação, sempre que eu tiver dois átomos, independente se eles forem iguais ou diferentes, a ligação que vai existir entre eles vai ser apenas uma ligação entre dois pontos, né, dois pontos fixos, e, portanto, vai ter uma geometria e um arranjo linear, certo? O arranjo e a geometria, nesse caso, são iguais, não vai ter variação nenhuma. No caso, eu tenho aqui dois pares de elétrons, né, dois pares de ligação, e nós vemos que o arranjo dele apresenta uma geometria linear. Ele vai tender a se afastar o máximo possível. Nós temos, no caso aqui, dois grupos, imagina como se fossem as duas bolas, né, de aniversário, e elas vão tender a ficar mais afastadas possível. Já nesse caso, a gente vai apresentar três grupos, né? Um grupo com a ligação do hidrogênio, outro hidrogênio e outro com oxigênio, formando assim um arranjo semelhante a um triângulo equilátero, com lados iguais. As ligações têm um tamanho aproximadamente igual, né? Então, a disposição desses átomos seria em uma região ali trigonal plana. Diferente
da outra molécula contendo enxofre, que na verdade ela tem também 3 regiões, né? Só que apenas 2 dessas regiões são, de fato, ligações. Vou ter uma outra região aqui que é importante, vai dar um arranjo também com uma característica triangular, mas quando a gente fala de geometria, a gente não considera os pares de elétron que não fizeram ligação. A gente só vai considerar os átomos que estão ligados diretamente ao átomo. Então, as ligações que são importantes para a gente nesse caso são as ligações com oxigênio. Isso dá um efeito aqui geométrico de uma molécula com um ângulo específico. Então, por isso a gente chama de uma geometria angular. Nós temos um caso aqui muito interessante que é com relação ao arranjo tetraédrico. O arranjo, como eu falei, ele considera todos os participantes em volta desse átomo, incluindo também os elétrons que não foram ligados, né? Os elétrons não ligantes. Sendo assim, nós temos os exemplos do metano, da amônia e da água. Todos eles apresentam o mesmo arranjo tetraédrico. A diferença vai estar na geometria. Por quê? Porque no metano, os grupos aqui de ligações que eu tenho, os pares de ligação, os pares de elétrons, são 4 pares de elétrons com 4 átomos ligados a ele. Então, eu vou ter um arranjo tetraédrico e uma geometria tetraédrica, porque a gente considera todos os átomos que estão ligados. Já na amônia, nós temos 4 pares de elétrons, mas apenas 3 desses pares de elétrons estão ligados com outros átomos, sendo aqui que eu tenho um par de elétron livre. Então, esse par de elétron vai dar um efeito aí de repulsão também, né? Ele vai afastar os elétrons das ligações de baixo, mas quando a gente fala de geometria, a gente não considera ele como um grupo importante. Então, a geometria, ela considera só as ligações existentes entre os hidrogênios. Nesse caso, eu tenho uma geometria do tipo piramidal, que ela realmente parece uma pirâmide aqui, né? Tem que observar as ligações, parece uma pirâmide. No caso da água, nós temos ainda os 4 grupos, sendo que 2 desses grupos estão livres, os elétrons não estão ligados a nada, e outros 2 fazem ligações covalentes com hidrogênio. Então, novamente, o efeito aqui na geometria é que a gente vai ter um ângulo entre essas ligações, por isso a gente chama de geometria angular. Então, nós vemos 3 moléculas completamente diferentes, que têm o mesmo arranjo, têm geometrias diferentes, e isso também vai influenciar na sua polaridade. É por isso que a gente sempre estuda a geometria da molécula junto com a parte da polaridade de ligação. Elas estão relacionadas. Se eu não sei qual é a geometria da minha molécula, eu não posso determinar se ela é polar ou apolar. Eu tenho que antes entender a estrutura da molécula para poder depois fazer uma correlação com essa polaridade. Então, observem dos carbonos da molécula tetraédrica e outro trigonal plano. A gente vê aqui uma estrutura, né? A gente não pegou nenhum desse exemplo uma molécula completa. A gente sempre pega moléculas muito pequenas com no máximo 4 carbonos. Quando a gente começa a ver uma cadeia muito grande, a gente vê que cada carbono vai ter uma geometria específica. A gente não vai ter uma geometria geral, a gente vai ter uma geometria em cada eixo ali do meu carbono. Por exemplo, esse carbono aqui, ele é um carbono sp3 e, portanto, ele tem um efeito aqui tetraédrico, ele tem um motivo de tetraedro, certo? Já esse carbono aqui, ele parece um triângulo, né, com as ligações em volta dele. E essa outra parte me parece angular. Então, a gente vai juntando essas geometrias para formar uma molécula e a combinação dessas geometrias é que vai dar toda a relação de
relação espacial dessa molécula e também a atividade dessas moléculas no nosso organismo e outras reações também. Na plataforma, eu deixei aí disponível alguns sites com simulações para vocês testarem algumas moléculas também. E depois eu vou colocar um aplicativo para vocês também, para testarem essas funções, para ver como é que essas moléculas funcionam no ambiente tridimensional. Estamos aqui no link, esse link aqui de cima, está copiado lá também no slide. E a gente tem aqui uma molécula com 3 átomos, né? E esses átomos estão dispostos em uma relação aí, a gente pode acrescentar informações também, né? Mas ela tem um ângulo de 180 graus. E se você colocar ela numa posição aí, você vai ver que elas estão na mesma linha, né? Eu coloquei um átomo de frente, elas estão na mesma linha. E por isso se chama linear. Tem uma geometria linear e tem um arranjo linear. Quando a gente começa a colocar outros adereços aqui, ligações ou mesmo um par de elétron, por exemplo. Acrescentei um par de elétron na minha ligação, eu vou continuar com um ângulo entre os meus átomos e o efeito desse par solitário, esse par de elétron livre, ele causa também uma repulsão nas ligações adjacentes. Então, eu vou ter uma geometria com relação aos elétrons, que a gente chama de arranjo trigonal plano, mas a minha geometria molecular, ela só considera as ligações. Então, portanto, a gente vai ter uma geometria angular. Okay? Se eu acrescento uma outra ligação, como é que fica? Esse aqui é a mesma estrutura que eu tenho na amônia. Eu tenho um nitrogênio no centro e 3 hidrogênios em volta. Nós apresentamos aqui um ângulo de aproximadamente 109,5, característico de um arranjo tetraédrico, mas como a gente só considera as ligações para determinar a geometria da molécula, nós temos aqui, no caso, uma pirâmide trigonal ou geometria piramidal. Então, a gente só considera esses grupos aqui. Por mais que existam os pares de elétron, né, a gente não considera ele quando fala de geometria. E a gente pode brincar com essas estruturas aqui tranquilamente, acrescentando ligações diferentes, formatos diferentes. Vocês podem brincar com isso aqui. Okay? A geometria trigonal plana parece um triângulo, tem um efeito de triângulo aqui. As ligações têm a mesma distância, ângulo de 120, e quando a gente coloca nessa face assim, a gente vê que todos os átomos estão no mesmo plano. É por isso que a gente fala que é uma geometria trigonal plana. E podem acrescentar outras ligações, tá? Aqui para aparecer o metano. Olha só, o metano tem 4 ligações com hidrogênio, e não importa a distância que eu tenha aqui, eu rode aqui as ligações, ele vai ter sempre um ângulo de 109,5. Né? A gente não forma aquele quadrado que a gente viu quando a gente desenha no papel, né? O ângulo das ligações, a repulsão entre os elétrons impede que a nossa estrutura tenha aquela conformação plana. Né? Por mais que eu tento mexer aqui no ângulo do meu hidrogênio, mas quando eu solto o hidrogênio, a molécula volta a ter o ângulo de 109,5. Ok? Vamos voltar para o slide e continuar o conteúdo. Então, foi o que eu passei aqui, né? Falei sobre o metano, que é essa estrutura aqui, a água e a amônia. Essas 3 estruturas, elas são muito parecidas na relação geométrica, mas esse efeito dos elétrons livres, os elétrons não ligantes, tem uma importância muito grande na polaridade das ligações. Mais à frente a gente vai explicar por que essas moléculas têm esse efeito, tá? E é uma questão que cai muito em vestibular quando tentam correlacionar essas moléculas aí por serem muito polares ou pouco polares aí, mesmo sendo muito parecidas.
Então, polaridade, já que a gente está falando tanto sobre isso, é uma correlação entre uma ligação química. A gente sempre, quando fala sobre polaridade, a gente está comparando ali dois átomos em uma ligação. Okay? E o conjunto das polaridades das ligações é a polaridade da molécula. Então, sempre quando eu comparo, por exemplo, uma molécula muito grande, eu vou olhar ligação por ligação. E existem duas observações. Uma ligação entre dois átomos iguais não tem diferença entre eletronegatividade. Imagina que a eletronegatividade é como se fosse um cabo de guerra entre dois átomos e o cara mais eletronegativo é o cara mais forte, é o átomo mais forte. E por isso ele vai deslocar essa nuvem eletrônica que é formada pelos elétrons da ligação mais para um lado do que para o outro. Então, no caso, se eu tenho dois átomos idênticos, a força que eles vão apresentar nesse cabo de guerra vai ser igual. Então, eu não tenho um deslocamento de elétrons mais favorecido para um lado do que para o outro. Por isso que a gente fala que a ligação é apolar. O outro caso é quando eu tenho uma diferença muito grande de eletronegatividade. Seguindo esse sentido aqui, nós temos que o hidrogênio é um átomo pouco eletronegativo, enquanto o cloro é um átomo muito eletronegativo. Então, em comparação com esses dois, eu tenho uma nuvem eletrônica muito maior em volta do cloro, por ele se tratar de um átomo eletronegativo que vai atrair os elétrons da ligação do hidrogênio para perto de si. Portanto, a gente gera dois polos. Diferente da ligação iônica, que a gente tinha carga efetivamente positiva e carga negativa, nas ligações covalentes nós temos uma relação de parcialidade, porque a ligação ela não foi totalmente rompida, o elétron não foi roubado, ele só está mais próximo do cloro do que do hidrogênio. Então, portanto, a gente coloca um símbolo grego chamado delta, é um delta minúsculo, e esse delta minúsculo diz que existe uma carga parcialmente positiva na região de onde estão saindo os elétrons e existe uma carga parcialmente negativa para onde os elétrons estão se deslocando. Okay? A gente pode também correlacionar isso através de um vetor. O vetor ele indica o sentido dos elétrons para o átomo mais eletronegativo. Então, a seta vai indicar o sentido dos elétrons aí de acordo com a força do meu átomo. Uma outra forma de calcular a eletronegatividade calcular a polaridade de ligação é sabendo a eletronegatividade de cada átomo. Então, quando eu tenho esses valores, que são tabelados, são no presente tabela periódica, eu posso fazer uma relação entre as ligações. Por exemplo, hidrogênio e cloro. O hidrogênio tem eletronegatividade 2,1 e o cloro 3. Ou seja, a gente tem um momento de dipolo igual a 0,9. Todo valor acima de zero é dito como uma ligação polar. Qualquer valor que seja nulo, igual a zero, quer dizer que a minha ligação é apolar. Então, a gente vê os efeitos aqui do cloro, que é mais eletronegativo, puxando os elétrons mais para perto de si. Então, eu tenho uma molécula polar. Quanto maior essa diferença entre as eletronegatividades dos átomos envolvidos, maior vai ser a polaridade da minha ligação. Okay? As moléculas diatômicas homonucleares não apresentam momento dipolar. Como eu falei, moléculas formadas por átomos idênticos não têm diferença de eletronegatividade. Os dois têm a mesma força para puxar esses elétrons. Portanto, o momento de dipolo é igual a zero. O momento de dipolo a gente representa pela letrinha Mi, que é como se fosse um U, né? Parece um U. E nesse momento de dipolo, quando for igual a zero, eu digo que a minha molécula é apolar. Uma outra situação que pode ocorrer é que a soma desses vetores que nós desenhamos na estrutura, eles se anulem. Okay? Em moléculas como o CCl4
ou tetracloreto de carbono, e também o BF3, que é o trifluor-boro, todos os vetores das ligações polares individuais se cancelam, resultando em nenhum momento dipolar. Um outro exemplo também muito mais simples seria a ligação entre os oxigênios e o carbono na ligação aí do dióxido de carbono ou gás carbônico. Se eu observar cada ligação aqui, o carbono ele é mais eletronegativo ou menos eletronegativo que o oxigênio. O oxigênio ele é mais eletronegativo, portanto, eu desenho um vetor em direção ao oxigênio, certo? Só que eu tenho que analisar todas as ligações da minha molécula. Então, nesse caso, eu também tenho um vetor no sentido do outro oxigênio. Ou seja, eu tenho dois vetores no mesmo sentido em direções opostas, né? Então, eles acabam se anulando. Eu tenho duas ligações, no caso, que são polares, né? Essa ligação é polar e essa ligação também é polar. Só que como os dois vetores estão em sentidos opostos, eles acabam se anulando e, portanto, a molécula, o conjunto desses vetores, torna uma molécula apolar. São esses exemplos aqui que a gente vê nas estruturas, aqui no caso, poderia ser a estrutura do nosso gás carbônico, né? Diferente da molécula de água, que como tem um par de elétrons na região de cima, essa região acaba também puxando os elétrons para perto dela, né? Então, os vetores, ao invés de se anularem, eles acabam se somando junto com essa região onde ficaram os elétrons livres. Então, eu vou ter aí um momento dipolar diferente de zero a minha molécula, portanto, a molécula polar. E outros casos também, né, mostrando moléculas polares e apolares, moléculas diatômicas, onde o vetor está sempre direcionando aí em direção ao átomo mais eletronegativo. E quando esses átomos eletronegativos estão numa disposição desfavorável, né, eles acabam se anulando e formam moléculas apolares. Nesse caso aqui, que a gente vê dois vetores em dois sentidos opostos, a soma desses dois vetores forma um vetor no sentido oposto a este. Então, a molécula acaba tendo um momento de dipolo igual a zero. Assim como o tetracloreto de tetraclorometano, que também é uma molécula apolar. No momento que eu coloco um átomo mais eletronegativo que os demais, eu já tenho uma tendência diferente aí, onde os elétrons vão ser envolvidos mais com o átomo eletronegativo e, portanto, uma molécula polar. Temos outro site, outro link para simulação, né? Está aqui embaixo. Quem quiser procurar depois, é só entrar nesse link. E nesse link, ele apresenta não só modelos, né, diatômicos com 2 átomos, com 3 átomos e modelos reais também. Então, botando no modelo aqui com 2 átomos, eu posso regular a eletronegatividade de cada átomo e saber se meu átomo em ligação vai ser polar ou apolar. Então, vou abrir aqui rapidinho. Então, nós temos 2 átomos aqui, o átomo A e o átomo B, e podemos também modificar a eletronegatividade de cada um. Então, nesse caso aqui, nós temos o A sendo menos eletronegativo do que B. B é muito mais eletronegativo que A, mas quando eu modifico a polaridade, que é a eletronegatividade de A, eu também modifico a polaridade da ligação. Agora, os dois contendo a mesma eletronegatividade, eu tenho uma molécula apolar.
Tem outras funções aqui que a gente pode ativar, algumas características da molécula que a gente pode correlacionar também. Então, quando eu tenho esse efeito da eletronegatividade, a gente passa a trabalhar com uma questão sobre o tipo de ligação que a gente tem. Se eu tenho, por exemplo, dois átomos que são muito eletronegatividades muito diferentes, nós temos uma característica de molécula iônica e não uma molécula covalente, certo? Era aquela situação que a gente pegava dois átomos de dois extremos completamente diferentes, um metal e um ametal. Os dois têm afinidades completamente diferentes. Um gosta de elétron, o outro não gosta. Então, quanto maior essa diferença de eletronegatividade, maior vai ser o caráter iônico. Quando esse caráter iônico é diminuído, vou tender à formação de ligação covalente. Okay? E o que acontece? A gente pode colocar essas moléculas em um campo magnético, certo? Uma placa carregada positivamente, uma placa carregada negativamente. E as moléculas que estão com esse polo, elas são induzidas a ficarem alinhadas a esse polo. Então, por mais que eu rode a minha molécula aqui, ela vai automaticamente se organizar em função desse momento de dipolo. Okay? Esse é um efeito que a gente vai ver quando falar sobre interações entre outras moléculas. As moléculas têm afinidade uma com as outras. A gente está estudando aí apenas uma molécula. Mas elas, em conjunto, acabam também se organizando com o polo positivo e o negativo da outra. Certo? Voltando para o slide. Então, nesse caso, nós temos esses grupos aqui e as polaridades respectivamente. Se eu tenho dois átomos iguais, independente de quais sejam, eles vão apresentar uma geometria linear e, portanto, momento de polo zero. Eles vão ser apolares, porque os átomos são idênticos. Se eu tenho um átomo diferente do outro, mas é uma ligação simples, dois átomos, eu tenho uma geometria linear e, portanto, o momento de dipolo vai ser diferente de zero, porque um desses átomos é mais eletronegativo. Então, eu tenho uma molécula polar. Se eu tenho três átomos, né? Dois exemplos que a gente tem aqui. Tenho três átomos, o gás carbônico e o gás cianídrico. No gás carbônico, nós temos dois átomos idênticos nas pontas, e por isso os vetores eles estão em sentidos opostos. E o meu vetor é cancelado automaticamente, dando um dipolo igual a zero, portanto, molécula apolar. Mas quando esses vetores não são neutralizados, quando não são cancelados, aqui, por exemplo, entre carbono e hidrogênio, essa ligação eu tenho um dipolo no sentido do carbono. E carbono e nitrogênio, mais eletronegativo ao nitrogênio. Então, esse vetor ele acaba sendo somado, ok? Então, ele vai ser maior que zero, portanto, eu tenho uma ligação polar. Quando eu tenho uma disposição em ângulos, como a água e a amônia, o ângulo da ligação vai influenciar muito no tipo de geometria e se o meu vetor será anulado ou não. No caso do metano, os vetores se anulavam, mas em função aqui dos elétrons livres da minha ligação, tanto da água quanto da ligação da amônia, dão aí um motivo para que seja criado um terceiro vetor, um quarto vetor, né, que se soma com os demais em volta e vão formar aí uma molécula polar, diferente do metano, que é uma molécula apolar, porque todos os seus vetores se anulam, se cancelam. Que é o exemplo que a gente vê logo em seguida, né? Sempre que eu tiver átomos iguais em um arranjo tetraédrico, não importa se sejam hidrogênios ou outros átomos, né? A gente vai ter aí, na verdade, é tetracloreto de carbono, Cl4. Vai ter o cancelamento dos vetores, né? Seja no sentido do cloro, por ser mais eletronegativo, mas vai acabar um anulando o outro, ou seja no sentido contrário. Não importa se o sentido está numa direção ou outra, se eu tenho dois vetores que estão se anulando, a minha molécula vai ser, consequentemente, apolar. Então, alguns exercícios para a gente finalizar nossa aula.
Aqui nós temos o exemplo do gás carbônico, que é o principal responsável pelo efeito estufa e apresenta 4 ligações covalentes. Né? São 4 ligações covalentes. Eu tenho 2 ligações duplas para um lado e 2 ligações duplas para o outro. E se eu analisar ligação por ligação separadamente, nós vamos ver que eu tenho ligações polares, né? São ligações polares, mas a soma dessas ligações forma uma molécula apolar, okay? Porque esses vetores acabam se anulando. Então, a resposta correta aí é que eu tenho ligações polares, mas a minha molécula é apolar. As ligações químicas das substâncias potássio, ácido clorídrico, cloreto de potássio e gás cloro são respectivamente. Então, vamos analisar cada uma, né? A primeira eu já sei definir que ela é uma ligação tipo metálica. Eu não posso determinar se ela é covalente, se ela é polar ou não, né? A gente tem uma ligação metálica porque eu estou tratando aqui de um metal do grupo 2A. Na ligação entre hidrogênio e cloro, eu tenho uma ligação entre um halogênio e hidrogênio. E, portanto, uma ligação aqui linear com um polo em direção ao cloro, por ser mais eletronegativo. Então, a ligação covalente polar. KCl, eu tenho a ligação entre um metal e um ametal, portanto, uma ligação iônica. Certo? Quando a diferença de eletronegatividade é muito, muito grande, eu tenho um metal e um metal, essa diferença faz com que a minha ligação ela tenda a ser uma ligação iônica. A gente já achou nossa resposta, né? A letra E, começa aí com metálico, ligação covalente polar, ligação iônica, e a última provavelmente uma ligação covalente apolar. Por quê? Eu estou tratando de 2 ametais, são 2 átomos idênticos e, portanto, não vai ter diferença de momento de dipolo. Os elétrons da ligação não vão ser deslocados mais para um lado do que para o outro, porque os dois têm a mesma eletronegatividade e, portanto, não vai existir polos nessa ligação. Então, continuando, a gente tem aqui, por exemplo, o tetracloreto de carbono, já vou colocar na disposição da geometria que ele apresenta, que é a geometria tetraédrica, essa parte está correta. Mas como os átomos em volta do carbono são todos mais eletronegativos e são idênticos, os vetores que eles vão apresentar aqui vão se anular, tornando a molécula apolar. Então, essa parte aqui está incorreta. O PBr3, o fósforo, por ele ser parte ali do mesmo grupo que o nitrogênio, ele vai ter a geometria muito semelhante. A gente vai colocar ele nessa disposição aqui, que é a geometria piramidal, está correto? Só que, no entanto, aqui, ele está dizendo que a minha molécula é apolar. E se você notar, a gente tem um grupo de elétrons nessa região, né? Isso vai fazer com que a nossa ligação acabe gerando um polo. Não vai ser apolar, não. O BeF2 vai ser uma molécula linear. Isso aqui já está incorreto, né? Porque o berílio ele faz parte do grupo 2 e, portanto, só tem 2 elétrons em volta, né? E esses 2 elétrons são os elétrons que vão fazer as ligações com os flúors. E, portanto, vai ser uma molécula apolar. O gás carbônico, a gente já fez um desenho sobre ele aqui, né, várias vezes, inclusive. Ele tem a geometria linear, correto? E os vetores se anulam. Portanto, a gente vai ter uma molécula apolar. Então, essa resposta aqui está correta. A amônia, a gente viu que não tem uma geometria angular, na verdade, tem uma geometria piramidal, assim como o PBr3. Né?
e, portanto, ela está aqui como incorreta. Assinale a alternativa que caracteriza, respectivamente, a polaridade das substâncias do dióxido de carbono, gás carbônico, gás metano e tetrafluoreto de carbono. Então, os três têm a geometria tipo tetraédrica, né? E os três não, perdão. O metano tem geometria tetraédrica. O tetrafluoreto também. Mas o gás carbônico é uma geometria linear. Okay? O que importa nesse caso é que eu tenho ligações polares, né? Então, a ligação do carbono com o oxigênio é polar. Mas o problema é que eu tenho outra ligação polar no sentido oposto. Então, essas ligações acabam se anulando. Então, o gás carbônico é apolar, tá certo aqui? Não pode ser a alternativa C nem D. O metano, ele também vai ter ligações apolares, né? O conjunto, a soma, por ser todos hidrogênios aqui em volta do carbono, os vetores acabam se anulando. Então, eu vou ter também ligações apolares. Então, correto, correto, errado e errado. Sobram só duas alternativas e o tetrafluoreto de carbono, pelo mesmo motivo, são átomos iguais. Então, independente se o flúor, a ligação carbono-flúor, eu vou ter um vetor em direção ao flúor. Só que eu tenho 4 ligações de carbono-flúor. Então, eu vou ter 4 vetores em direções ali opostas umas às outras e eles vão se anular. Se esses vetores se anulam, eu vou ter uma ligação apolar também. Analise as seguintes informações. A molécula de CO2 é apolar, correto? A gente já viu isso aí várias vezes, sendo formada por ligações covalentes polares, também verdade. A molécula de água é polar, verdade, sendo formada por ligações covalentes apolares. Essa parte aqui é falsa, né? A gente tem ligações entre carbono, oxigênio e hidrogênio, perdão, com 2 pares de elétrons, e as ligações aqui elas vão ter vetores em direção ao oxigênio, já que o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, nós temos ligações polares também. A molécula de amônia é uma molécula polar, correto? Sendo formada por ligações iônicas. Falso. Né? São ligações covalentes entre um ametal, que é o nitrogênio, e 3 hidrogênios, que aí a gente viu que ligações entre ametais e hidrogênios são caracterizadas por ligações covalentes. Então, a única alternativa completamente correta é a letra, o número 1, né? Somente a afirmação número 1 está correta. Sobre as seguintes geometrias moleculares, assinale o que for correto. Nós temos as geometrias da água, que é uma geometria angular, a geometria do gás carbônico, que é linear, amônia, que é piramidal, e o trifluoro bromo, que é trigonal plano. Então, a primeira afirmativa diz que o composto CO2, gás carbônico, é apolar, porque o vetor é igual a zero. O vetor resultante, nesse caso, esse dipolo R, é a soma de todos os vetores da minha molécula. E realmente vai ser igual a zero, porque esses vetores vão se anular. Eu tenho ligações polares, né? Só que essas ligações elas acabam se anulando, se cancelando. Então, essa aqui é verdadeira. Os compostos amônia e água são moléculas polares, verdade. Os vetores aqui estão em direção aos átomos mais eletronegativos e por conta dos pares de elétron livre,
eu acabo gerando um polo positivo e um polo negativo aqui nesse sentido. Então, eu tenho duas moléculas polares, correto. Os compostos BF3 e CO2 são apolares, correto também. Esses vetores estão se anulando, porque são sentidos opostos, e também o do BF3 vão se anular aqui, porque eles estão em sentidos opostos, né? Esses dois aqui de cima, eles têm um sentido. Não sei se quanto vocês sabem sobre vetores. Nossa, vamos lá, deixa eu apagar isso aqui. Se eu tenho dois vetores, tá? Dois vetores nesse sentido, imagina que eu tenho um barquinho aqui. Eu tenho duas pessoas puxando em sentidos, em ângulos diferentes ali, né? O que vai acontecer? O barquinho ele vai ficar parado, ele vai andar em qual sentido ali? Então, quando você observa essa relação, vai existir a soma dos dois vetores. A soma dos dois vetores é a direção que o barquinho vai tomar, né? Ele não vai nem no sentido do vetor A, nem no sentido do vetor B. Ele vai fazer ali um sentido, vai ser a soma desses dois vetores. Então, a soma dos vetores de F vai formar um vetor no sentido oposto ao vetor principal aqui, e, portanto, eles também se anulam. Então, é verdadeiro, as moléculas aqui são apolares. 0,8. Os compostos H2O e BF3 são moléculas polares, pois o vetor é diferente de zero. A gente acabou de fazer, né, o BF3 ele tem um vetor nulo, vai ser igual a zero porque os vetores estão lados opostos vão se anular. Então, esse cara aqui é apolar e a água é polar. Portanto, eles são diferentes, que é falso. Os compostos NH3 e BF3 são moléculas apolares. A gente também viu o caso da amônia, que é uma molécula polar, apenas o BF3 é uma molécula apolar, né? Então, esse aqui, a amônia, não é, portanto, alternativa falsa. Então, somando as alternativas que estão corretas, número 1, número 2 e número 4, nós temos o resultado igual a 7. É só colocar o valor aqui, a soma dessas alternativas corretas, e a gente finaliza a nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.